Oi, gente, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a reflexão da Palavra de Deus. Hoje a gente ia se reunir no culto, mas infelizmente não podemos mais, né? Tendo em vista que ainda, segundo a Justiça, um grave risco, e por isso nós estamos mais uma vez aqui tentando se adaptar a essa nova circunstância através aqui de uma reflexão com vocês a partir desse canal que é a internet. Queria deixar aqui para vocês uma reflexão que está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 26 até o verso de número 39, que diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se-lhe diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo o despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogou-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Bem, eu queria pensar com vocês sobre o poder que Deus, e aqui a gente vê Jesus fazendo isso, o poder que Jesus tem, o poder que Deus tem para fazer mudanças nas nossas vidas. E por que eu quero pensar nesse tema? Porque nos dias de hoje a gente tem que passar por muitas mudanças, inclusive algumas das quais nós não estamos gostando, principalmente agora nesse momento em que estamos passando por esse isolamento, e nesse isolamento a gente também está passando por muitas dificuldades e muitos problemas em muitas áreas, inclusive na nossa área emocional. E eu queria compartilhar com vocês que não é diferente na nossa vida secular, espiritual ou emocional. Nós também precisamos passar por muitas mudanças. É bem verdade que o ser humano não gosta muito de mudanças, mas eu gostaria de dizer para você que essas mudanças muitas vezes são necessárias. Se não for por um modo de olhar, por outros, nós vamos perceber que essas mudanças são necessárias.
Eu queria colocar aqui para vocês duas coisas interessantes nesse texto que cabe ressaltar. A primeira é que Jesus muitas vezes deseja fazer mudanças na nossa área emocional. E muitas pessoas acham que a igreja, a religião em si, ou o evangelho, não tem nada a ver com essas questões de mente, de pensamento ou coisas do tipo. Acontece que quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber um homem com um estado emocional completamente desestruturado. Esse homem aqui, possesso de demônios, diz o texto, ele não possuía nenhum equilíbrio emocional. Ele não suportava a si mesmo, ele não se encaixava no meio social, os valores dele desapareceram. Ele havia perdido todos os seus interesses pessoais. Perceba que para ele não tinha valor a comida. Ele podia comer ou não comer, não tinha importância. Não precisava tomar mais banho, não precisava vestir roupas, não precisava de uma casa para morar, não se importava mais com a sua família. Ou seja, Jesus mudou esse quadro emocional desse homem. E a pergunta que eu faço para você nesse momento, nesse instante, é: como tem estado a sua área emocional? Às vezes, o fato de nós estarmos numa igreja ou frequentarmos uma igreja não quer dizer que nós estejamos bem emocionalmente. Muitas vezes, nos dias de hoje, principalmente, nós temos visto pessoas que estão meio que desequilibradas. E uma das coisas que mais ataca as pessoas nos dias de hoje é a depressão e a ansiedade. Essas duas coisas têm atacado diretamente a vida das pessoas, mesmo aquelas que às vezes estão na igreja. E o fato é que quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Jesus ele tem uma preocupação de dar a cada um de nós um equilíbrio emocional. E se você tem estado desequilibrado nesse sentido, eu quero que você tenha a concepção de que Jesus tem o poder para transformar essa realidade e mudar essa situação. A segunda coisa que eu queria dizer para você nesse texto, nos versículos 27 e 35, é que Jesus também pode efetuar mudanças na nossa área comportamental. Isso quer dizer o seguinte: perceba que o homem antes era violento, era assustador. Diz o texto que muitas pessoas tentaram prendê-lo com grilhões e cadeias, isso quer dizer com correntes, e mesmo assim aquele homem despedaçava as correntes e os grilhões porque ele estava com um poder descomunal nele, dentro dele, que eram os demônios. E ele andava sempre de noite, de dia, no meio do cemitério, né, entre os sepulcros e os montes, diz o texto, se ferindo também com pedras. Ou seja, o comportamento dele também era um comportamento não só de destruição de pessoas ou de coisas que estivessem à sua frente, mas também uma destruição dele mesmo, dele próprio. E quando a gente percebe aqui que ele, depois de ter esse encontro com Jesus, de Jesus tirar esses demônios, ele se encontra aos pés de Jesus tranquilo, calmo, vestido, né, com roupas. Isso quer dizer que Jesus efetuou uma mudança de comportamento nessa pessoa. Às vezes a gente pensa que isso não é uma tarefa da igreja, mas sim uma tarefa da psicologia ou da psiquiatria. E eu queria dizer para você que Jesus tem poder também para fazer esse tipo de mudança. Basta querer. Muitas vezes a gente não quer fazer as mudanças que são necessárias para que a gente tenha um comportamento equilibrado. Eu queria que você pensasse como tem sido o seu comportamento. O comportamento de uma pessoa equilibrada que tem realmente sofrido as mudanças que Deus quer fazer. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você abra o seu coração para as mudanças que Jesus quer fazer e pode fazer na sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver bem melhor e ser mais feliz. Que Deus abençoe você nesse domingo. Tenha um dia de alegria, de paz, de tranquilidade. É o meu desejo e a minha oração. Amém.